Olá amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Embaixadores. É bom tê-los aqui para nós estudarmos mais uma vez juntos a Palavra de Deus. No vídeo de hoje nós iremos dar continuidade à série que estamos fazendo do Apocalipse, finalizando hoje, eu acredito, o tema das 7 trombetas, para o vídeo não ficar muito extenso, tá bom? Então nós vamos aqui para a tela agora para dar continuidade a partir da 5ª trombeta. Se você ainda não assistiu os vídeos anteriores, tá? Eu vou deixar o card aqui em cima para que você possa ter acesso a esse material, possa pegar as partes iniciais aqui a respeito das trombetas e depois dar continuidade aqui com a gente, tá? Se você já assistiu, vamos lá avançar no estudo das trombetas do Apocalipse. Vamos lá? Apocalipse capítulo 9, verso 1 até o verso 6 é o início da 5ª trombeta. Vamos ler? O 5º anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como fumaça de grande fornalha. E com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder como o que tem os escorpiões. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus na fronte. Foi-lhes dado também não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, e terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Muito bem, é bem interessante e ao mesmo tempo enigmático, na verdade, o conteúdo aqui contido na parte inicial da 5ª trombeta, mas vamos estudar isso a partir das informações que nós temos aqui. Vamos começar. Então, na descrição aqui da 5ª trombeta, nós vamos perceber, de acordo com a abordagem que nós estamos fazendo aqui, a 5ª e a 6ª trombeta, elas falam de uma mesma temática, ou seja, aponta para o aparecimento dos maometanos e dos turcos, certo? Mas elas falam de 2 momentos diferentes em que eles agem. A 5ª trombeta é um período, a 6ª trombeta é outra. Por isso elas devem ser estudadas juntas, elas são sequência uma da outra, certo? A 5ª trombeta começa falando aqui de uma estrela que foi vista caída do céu na terra, né? Existe grande possibilidade aqui de essa estrela ser uma referência a Satanás, né? Porque a Bíblia ela indica que ele caiu do céu como uma estrela. Então é bem possível que o profeta esteja fazendo alusão a esse texto quando ele se refere a essa estrela aqui, certo? E aí é dito, ainda no verso 1 de Apocalipse 9, que essa estrela ela recebe a chave do poço do abismo, né? Então o que significa receber a chave? Aí a gente dá um pulo lá em Isaías 20, que serve de pano de fundo para a gente entender o que significa receber a chave. Aqui mesmo no Apocalipse, existe um outro trecho aqui em que outra pessoa recebe a chave, só que é o próprio Jesus Cristo. Apocalipse 3, verso 7, por exemplo, fala que ele tem a chave de Davi, né? Apocalipse 1, verso 18, fala também que ele tem a chave da morte e do inferno. E quando nós estudamos sobre esse tema, você pode conferir também esse material que já está aqui disponível no nosso canal. Ali é uma referência ao fato de Jesus ele ter domínio sobre aquilo sobre o qual ele tem a chave, certo? E a passagem que eu quero usar de base para isso é justamente a que nós lemos em Isaías 22, verso 20 a 22. Olha só o que fala aqui, ó. Naquele dia chamarei a meu servo Eliaquim, filho de Hilquias. Vesti-lo-ei da túnica, cingi-lo-ei com a tua faixa, e lhe entregarei nas mãos o teu poder. E ele será como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. Porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. Então a gente percebe aqui que o fato de ter a chave significa que a pessoa ela tem poder, ela tem domínio sobre aquilo ao qual a chave indica,
certo? Então, assim como no Apocalipse 1:18 você vai ver, Jesus ele tem a chave da morte e do inferno. Por quê? Porque ele morreu, ressuscitou, e por isso agora ele tem o poder, o domínio sobre a morte, porque ele a venceu, certo? Aqui em Apocalipse 9, verso 1, na quinta trombeta, essa estrela caída do céu na terra, que nós identificamos aqui como provavelmente sendo Satanás, ela recebe a chave do poço do abismo. Então ela recebe domínio sobre esse poço do abismo aqui que ela vai abrir, certo? É concedido isso para ela. Muito bem. Aí é dito que quando ele abre o poço do abismo, né, a fumaça que sai dali escurece o sol e o ar. Quando nós estudamos sobre a quarta trombeta, a gente viu que esse ato de escurecer significa algo que tenta obliterar, ofuscar aquilo que ele está apagando, né? No caso aqui, o sol e o ar. E como nós vimos lá no verso, na quarta trombeta, aliás, o sol ele é um símbolo do próprio Cristo dentro da Bíblia, certo? Então aqui na quinta trombeta, esse movimento que está surgindo, né, que nós vamos ver aqui que são os gafanhotos, esse movimento que está saindo do abismo, ele também realiza a função de escurecer o sol, ou seja, ele ofusca a verdade a respeito de Cristo, certo? É um poder que ele é contrário à verdade. Então, que poder representa os gafanhotos? Como eu falei aqui em cima, aponta para o aparecimento dos maometanos e dos turcos, né? Então, nós identificamos aqui esses gafanhotos como sendo a representação de Maomé, certo? E dos seus ensinos, as doutrinas do Islã, que se expandiram do Oriente para a Europa e a África, destruindo, assim como fazem os gafanhotos, tudo que eles encontravam. Então, é o surgimento dos árabes, tá? Nós entendemos esses gafanhotos que aparecem na quinta e sexta trombeta como sendo o aparecimento dos árabes lá de locais inóspitos, os desertos lá, certo? E eles vêm se expandindo, até por isso que ele fala aqui que significa abismo, tá? Porque é um local inóspito, assim como Gênesis 1, a terra sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. É um local inóspito, foi lá de onde eles surgiram. E aí eles vieram como vêm os gafanhotos devorando tudo que eles viam pela frente, certo? Dominando povos e submetendo eles às suas religiões. Agora, olha só, uma pergunta interessante. Por que Deus usa a figura de gafanhotos aqui para representar esse povo? Aí a gente vai lá no livro de Joel, capítulo 1, e nós vamos ler o verso 4 e 6. Verso 4. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Verso 6. Verso 6. Porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável. Os seus dentes são dentes de leão, e ele tem os queixais de uma leoa. Então, o que está acontecendo aqui em Joel? No verso 6, Deus fala que está vindo um povo contra a terra de Israel, seu povo, certo? Está vindo para punir o seu povo porque eles estão em pecados. E Deus compara esse povo que está vindo como uns gafanhotos que estão vindo para destruir tudo. Então, essa mesma figura está sendo aplicada aqui na quinta trombeta do Apocalipse, certo? Então, olha só, está bem explicado aqui, ó. Deus usou gafanhotos como símbolo de uma nação que veio para punir o povo de Deus por estar em pecado e chamá-lo ao arrependimento. Isso lá em Joel, certo? Na quinta trombeta aqui do Apocalipse, Deus está usando um povo para punir a igreja medieval que se apostatou da fé. Então a gente vai perceber aqui um ataque do islamismo contra a igreja cristã da Idade Média, que estava apostatada de sua fé por estar misturada com o paganismo. A gente precisa lembrar dos objetivos das trombetas, do pano de fundo em que as trombetas aparecem. Você lembra disso? Situações de guerra, ataques militares, certo? É o que vai falar aqui também na quinta trombeta, como já fala nas outras, e com o objetivo também de chamar o povo a se consagrar. Então é isso que está fazendo, é que Deus está enviando um juízo contra a sua igreja, que está se apostatando da fé, misturando verdade com erro, e o objetivo é que isso chame os seus filhos a se consagrarem.
Então Deus está usando um povo aqui, permitindo que um povo ataque seus filhos, ataque sua igreja, para ver se eles despertam, certo? É esse o objetivo aqui. Então olha só, os avanços dos maometanos, como é que foi que isso aconteceu, né? Isso aqui é importante você entender, e quanto mais você repetir, vai ficar fácil você internalizar isso aqui. Mas é a parte histórica da coisa, tá? Você não precisa arrancar os cabelos se você não conseguir guardar tudo isso na cabeça de uma vez só. É importante você entender os símbolos e tal, o que eles indicam, e os detalhes da história, isso aí você vai absorvendo aos poucos. Então vamos lá. Depois das lutas de Roma Oriental e os persas, então o que é Roma Oriental? Eu falei para vocês que depois que o imperador Constantino ele fez uma cidade para ele, Constantinopla, eu relatei isso em vídeos anteriores, ele dividiu o território do Império Romano em dois. Então Roma Ocidental, com a capital onde hoje é a Itália, Roma, tá? E Roma Oriental, com a capital Constantinopla, onde hoje é Istambul, na Turquia, certo? Roma Ocidental, onde fica a Itália hoje, foi atacada pelos bárbaros e ela caiu em 476 depois de Cristo. O último imperador lá, Rômulo Augusto. Falamos sobre isso na quarta trombeta. Aqui na quinta trombeta vai falar agora da queda do restante do Império Romano, ou seja, a parte oriental. Então veja, após as lutas entre Roma Oriental e os persas, isso lá no sexto século, os dois impérios ficaram enfraquecidos e isso abriu espaço para o avanço e as conquistas dos maometanos. O ano de 629 depois de Cristo marca a primeira luta entre Roma Oriental e os maometanos, certo? Agora, para aqueles que não conhecem, né, vamos entender um pouco mais sobre esse movimento. Então, os maometanos é uma religião que crê em Deus, certo? Eles chamam de Alá em árabe, e ela é fundamentada nos ensinos de Maomé, que viveu entre 570 e 632 depois de Cristo. Para os árabes, ele é considerado o último e mais importante profeta de Deus. O que é o Islã? O Islã é um termo dado a alguém que é submisso a Deus. O que é um muçulmano? O muçulmano é alguém que é seguidor do Islã, certo? O que é o Alcorão? O Alcorão é o livro sagrado do Islã e é onde está as revelações, segundo eles, divinas, que foram dadas a Maomé. Nesse Alcorão estão contidas, dentre outras coisas, segundo eles, né, Alá prometeu recompensa àqueles que defenderem a Guerra Santa. E qual é a recompensa? Virgens no paraíso, olha só, né? Maomé, veja só que coisa interessante, né? Ele respeitava os judeus quando ele apareceu. Ele acreditava que ele precisava levar os seus irmãos de volta, judeus e cristãos, tá? A uma religião, um relacionamento puro com Cristo, não contaminado com erros. É por isso que hoje os muçulmanos eles são assim tão incisivos, né, na sua fé. Infelizmente muitos assim perderam rumo, né? E aqui, como eu coloquei no final, o que há hoje é extremismo antissemítico e vários outros tipos de extremismo, né? Mas a ideia inicial de Maomé não era essa, certo? É até por isso que ele fala aqui, pessoal, em Apocalipse 9, verso 4, que enquanto os gafanhotos avançassem, eles não deviam causar dano nem à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma. A gente já falou em textos anteriores, por exemplo, na primeira trombeta, que as árvores e a erva verde é uma representação do povo de Deus, certo? Vou te lembrar aqui, Salmos 1, verso 3. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho do ímpio, ou seja, alguém que é temente a Deus. Aí o Salmo continua e ele fala assim, olha, ele é como árvore plantado junto à corrente de águas. Então as árvores e a erva verde, em outra passagem, claro, são usadas para identificar o povo de Deus. Então os gafanhotos, enquanto eles avançam, não causam dano, nem à erva, nem à árvore. Ou seja, eles não atacaram os fiéis filhos de Deus. Então aqui diz, olha, os sarracenos, que são os turcos, os árabes, os islãs, a mesma coisa, tá? Os maometanos, eles não matavam os cristãos, mas contanto que eles lhe pagassem tributos. Então se submetiam a eles e eles continuavam bem,
certo? Podendo levar a sua vida. No verso 5, olha só, falando desse ataque deles contra Roma e quem estava no caminho dele, o verso 5 fala que no período da quinta trombeta, os homens eles não morrem, mas eles são atormentados por 5 meses. E ele compara aqui até a picada de um escorpião, né? Então é algo que fica incomodando realmente. E o que são esses 5 meses aqui? Então, se a gente aplicar nesses 5 meses o princípio de ano, então são 5 meses, cada mês possui 30 dias, né? Então é 5 vezes 30, vai dar 150 dias. E aí você aplica o princípio de ano, então é um período de 150 anos de tormento, em que não acontece um ataque letal, certo? A quem estava no caminho deles. Então esse aqui é o período de luta entre Roma Oriental e os maometanos, e por esse tempo aqui eles não conseguiram tomar, eles faziam investidas, mas não conseguiam conquistar Roma. Olha só, Abu Bakr, que foi o sucessor de Maomé, ele escreveu o seguinte, olha: quando travardes as batalhas do Senhor, que a vossa vitória não seja manchada com o sangue de mulheres e crianças inocentes, olha. Vocês encontrarão outro tipo de pessoas que pertencem à sinagoga de Satanás, que tem coroas rapadas. Isso aqui não se sabe identificar direito a quem ele se referia. Rachem-lhes o crânio e não lhes mostrem compaixão. Quando a gente vai aqui na Bíblia, a gente percebe o final do verso 4, falando que eles só deveriam atacar os homens que não têm o selo de Deus na fronte. E alguém pode pensar assim, mas o selo de Deus não aparece só no final da história? Como é que aqui fala do selo de Deus na quinta trombeta e você, Gutenberg, está dizendo que isso aqui acontece nesse período? Pessoal, o selo de Deus, ele acontece ao longo de toda a história, certo? Assim como o batismo, são símbolos que são usados para identificar as pessoas quando elas fazem as suas escolhas, tanto aqueles que se colocam ao lado de Deus, como aqueles que se colocam ao lado do inimigo, certo? Então, todas as pessoas, quando elas tomam as suas decisões, simbolicamente elas recebem um selo, é aquilo que as identifica a quem elas pertencem, certo? Ainda falando desse período de tormento, os homens cansavam-se de viver quando a vida era poupada só para a renovação da dor, e quando tudo quanto reputavam sagrado era violado, e todos quantos prezavam estavam em constante perigo, e os selvagens sarracenos dominavam sobre eles, ou os deixavam só para um repouso momentâneo. Então é bem como a profecia descreveu aqui realmente, um período de tormento de 150 anos. Agora vamos lá, quando é que se cumpre esse período? Preste atenção nesse asterisco aqui embaixo, olha só. As datas que eu vou fornecer aqui para vocês, elas são baseadas nos cálculos do pastor Josiah Litch. Era um pastor pertencente ao movimento milerita, aqueles que criam no advento. Então ele fez essas contas ali por volta do século XIX, certo? Então ele fez esses cálculos e é o que eu acredito que bate com a interpretação bíblica, certo? Ele publicou esses dados, esse estudo, em 1º de agosto de 1840. Preste atenção nessa data, é bem interessante. E até próximo de quando eles viviam. Então, olha só. Para ele, os 150 anos se cumprem a partir de 27 de julho de 1299. Por quê? Porque esse foi o primeiro ataque dos turcos, ou seja, dos sarracenos, dos árabes, contra a cidade de Constantinopla, capital de Roma Oriental, certo? E aí, se você avança 150 anos, você chega em 27 de julho de 1449, ok? Que, segundo ele, foi quando aconteceu o colapso do poder bizantino. O que é o poder bizantino? É a representação do poder da cidade de Constantinopla, certo? Então, os 150 anos, ou seja, os 5 meses de Apocalipse 9, verso 5, se cumpririam dentro deste período, certo? Vamos ver agora a continuação da quinta trombeta, o restante do relato. Verso 7, Apocalipse 9, 7. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Tinham também cabelos, como cabelos de mulher, e os seus dentes como dentes de leão.
Tinham couraças como couraças de ferro. O barulho que as suas asas fazia era como o barulho de carros de muitos cavalos quando correm a peleja. Tinham ainda cauda como escorpiões e ferrão. Na cauda tinham poder para causar dano aos homens por 5 meses. Tinham sobre eles como seu rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. E aí ele finaliza dizendo no verso 12 que esse aqui foi o primeiro ai. Você deve lembrar que lá na quarta trombeta, Apocalipse 8, verso 13, ele anuncia os 3 ais, né? Esse aqui é o primeiro. Então vamos lá, amigos. Alguns detalhes aqui, essa parte aqui do verso 7 ao 10, são informações sobre os árabes, tá bom? Então ele fala que, por exemplo, que eles tinham cabeças na sua coroa. A palavra aqui que é traduzida como coroa no original é Stéphanos, significa uma coroa de alguém que é vitorioso. Por quê? Eles obtiveram sucesso nas invertidas que eles fizeram, certo? E pode também ser uma referência aos turbantes, né? Até botei uma imagem aqui para ilustrar que os árabes eles usavam na cabeça, né? Pode ser uma referência a isso. Fala que eles tinham cabelos como de mulher, então pode ser referência aos cabelos longos que os árabes usavam, né? Fala da armadura deles, uma couraça de ferro, dente de leão, ou seja, aponta para a ferocidade, para o poder de destruição que ele tinha. E fala também que eles possuíam asas, né? O que simbolizam as asas? Abacuque, capítulo 1, verso 8, fala assim, olha: seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos. Ao anoitecer, são os seus cavaleiros que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe. Preste atenção agora. Voam como águia que se precipita a devorar. Então, além desse texto aqui, outros textos também, eles nos ajudam a compreender que as asas significa velocidade para devorar, para destruir, para conquistar. O que acontece com essa cavalaria aqui, com esses gafanhotos na quinta trombeta. Ou seja, era um povo que de fato tinha velocidade para conquistar, certo? Apocalipse 9, verso 11, ele vai enfatizar que quem era o rei deles, né? Quem os liderava. Era o anjo do abismo, chamado Abaddon e Apolion. Então, o que é anjo? Já comentamos sobre isso em outros estudos. O anjo, ele sempre é um mensageiro, né? Então, esse aqui era o principal expoente dessa religião. O nome dele, que significa Abaddon, que é hebraico, né? Abaddon em hebraico significa destruição. E Apolion, do grego, aquele que destrói. Então, tem sido identificado esse anjo aqui, esse mensageiro dessa religião, como sendo Osman I. Ele foi o fundador do Império Otomano, dos árabes. Ele se tornou o maior líder das tribos árabes existentes. Essas tribos, depois de Maomé, que tinham um grupo unificado, elas se dividiram em várias tribos e ele foi o mais proeminente, certo? Foi ele que realizou o primeiro ataque contra Constantinopla, em 27 de julho de 1299, a mesma data que inicia os 150 anos, certo? E aqui eu coloquei o mapa para você entender. Então, aqui nessa altura do campeonato, Roma Ocidental já havia caído e quem ainda estava sobrevivendo era Roma Oriental. Certo, amigos? Muito bem, finalizamos aqui o estudo sobre a quinta trombeta. Não vou me delongar aqui indo para a sexta, porque o nosso vídeo ficaria extenso, mas nós vamos fazer ainda esse estudo em um próximo momento, tá bom? Se você gostou desse conteúdo, se foi de fácil compreensão, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal, se você ainda não está inscrito. Ativa o sino aí para você receber a notificação do próximo vídeo, curte o vídeo também, tá bom? E compartilha com outras pessoas para que elas também possam ter acesso a isso, tá bom? Eu espero você no nosso próximo estudo. Até lá!